Meu nome é Gabriel Vitor, vou estar falando um pouquinho sobre o artigo aqui que eu trouxe para fazer análise de fazer a avaliação dele em relação aos seus dados. O artigo é da adubação fosfatada na cultura da soja na microrregião do Alto Médio Gurgueia. É localizado lá no Piauí. Aí esse experimento foi realizado no ano de 2008, no caso na safra de 2007 para 2008, ali em dezembro até abril, onde a área realizada era uma área de abertura, naquela só tinha sido cultivado o arroz, onde foi também realizado uma análise do solo, que eu obteve esses dados em teores de nutrientes, um solo mais arenoso naquela área, né? E podemos ver ali com alumínio, que é tóxico. Aí foi feito o cálculo de calagem, segundo um método de saturação por base, com uma saturação de 50%. Aí o experimento, sim, foi delineamento experimental utilizado, foi o box casualizado, com 4 repetições, onde foi condicionado diferentes doses de fósforo, de fósforo, sendo que foram 40, 0, né? No caso, a testemunha, 40, 60, 100, 120 e 140, que é quilos por hectare de P2O5, na forma de superfosfato triplo que foi utilizado. Aí a cultivar analisada é uma cultivar mais tardia e com características apropriadas da lei para aquela região. A unidade experimental foi composta por 7 fileiras de 5 metros de comprimento, com 0,45 metros entre fileiras e com 10 plantas por hectare, ou por metro linear, sendo que por hectare seria em torno ali de 2.200, ou 222.222 plantas por hectare. Ah, sendo assim, os dados obtidos foram ali realizado o coleta de dados ali no estágio da planta de R8, uma semana após o R8, onde foi avaliado a altura de planta e a altura da primeira vagem. Nessa avaliação, os dados obtidos foram submetidos para verificação da normalidade e homogeneidade de variância dos mesmos, né? Respectivamente pelos testes de Lillieford e teste de Bartlett, e posteriormente os dados foram submetidos à análise de variância e regressão. Para auxiliar na escolha do modelo a ser analisado, né, foi considerada a significância dos coeficientes da equação de regressão ajustada pelo teste de Sturridge, onde aqui mais embaixo podemos observar que houve significância em relação ao tratamento no teste, em relação à altura de planta, em relação também ao rendimento de grãos, aqui no dado significância, e não houve nenhuma significância em relação à altura da primeira vagem. Mas aqui embaixo podemos explicar em relação à altura de planta, onde houve significância, com as doses ali de 95 quilos por hectare de P2A5, que houve uma média ali de 56,69 centímetros. Em relação às outras análises, foi também avaliado, vou vir primeiramente para essa aqui, que seria a altura da primeira vagem em centímetros, onde não houve nenhuma significância. Altura da primeira vagem em relação às doses de fósforo, onde teve praticamente nada teve de mudança ali. E aqui já em relação à produtividade, em relação à resposta às doses de fósforo, houve um aumento bem significativo a certo ponto, onde obteve um máximo ali em 94,8 quilos por hectare de P2A5, tendo como resposta uma produtividade de 2.614 quilos por hectare, onde esse experimento em si teve significância a dose de mais ou menos ali 95 quilos por hectare de P2O5 obteve resposta em produtividade e em altura de planta, mas não em altura da inserção da primeira vagem. Era isso que eu tinha que passar para vocês. Muito obrigado.